Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos retomar as questões, as atividades do livro módulo 1. Eu vou fazer uma revisão, vamos rever tudo que a gente já fez e vou no final dizer o que a gente vai fazer agora, tá? Bom, nós já lemos a abertura do capítulo 1, sim, nós temos dinossauros. Nós já lemos o box, nós até vimos alguns vídeos desse museu, né? Que é o museu, ele fica, tá aqui, ó. Museu de Paleontologia da URCA, na Universidade do Cariri, em Santana do Cariri, no Ceará. Nós vimos, inclusive, a imagem, né, no vídeo desses dinossauros que estão expostos. Conversamos, respondemos a essas questões oralmente em sala. Fizemos a leitura do texto 1, cientistas anunciam descoberta de fóssil do maior dinossauro brasileiro. Vimos muita coisa, né? A gente viu até reportagens de que existem pedras, né? No piso lá do Zoológico de São Paulo, em que tem pegadas de dinossauro de verdade. Lemos sobre esses dinossauros brasileiros, fizemos a interpretação oral, depois fizemos a interpretação escrita, respondemos todas essas questões, já foi tudo corrigido, inclusive, tá? Então, e o primeiro gênero trata-se de uma notícia, né? A notícia é um texto jornalístico que informa sobre um fato real de interesse coletivo, apresenta o local, o tempo e os envolvidos no acontecimento. Esse gênero faz uso de uma linguagem mais formal, podendo ser escrito ou transmitido oralmente. Aí falamos também do Vale dos Dinossauros, lá da Paraíba, aqui tem uma pegada de dinossauro, e nós encerramos esse assunto. Depois, nós fizemos aqui tonicidade das palavras. O que seria a tonicidade das palavras? As sílabas tônicas de cada palavra. Então, a gente sabe que palavras de uma sílaba, monossílaba, ela pode ser tônico ou átona. E quando ela tem duas sílabas ou mais, ela pode ser oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nós fizemos todas essas atividades. Aqui está tudo respondido. Então, lembrando aqui, as palavras são classificadas pela posição da sílaba tônica em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Nas oxítonas, a sílaba tônica é a última. Nas paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. E nas proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Fizemos essa atividade também. Leia o trecho de um poema a seguir e responda às questões. Sublinhe as palavras que rimam no poema. Nós sublinhamos aqui, ó. Arrepiar, fotografar e afirmar. Essas três palavrinhas, elas rimam. Classifique cada uma dessas palavras com base na sílaba tônica. Então, arrepiar, fotografar e confirmar, todas elas são, quem lembra? Tá respondido, né? São oxítonas, ou seja, a última sílaba é a sílaba tônica, né? Ar, far e mar. Leia em voz alta esses pares de palavras: arrepiar e açúcar, fotografar e néctar, confirmar e ímpar. Contorne a sílaba tônica em cada palavra. Então, aqui, em arrepiar, a gente já sabe que é o ar. Açúcar, o su. Lembra, sempre quando tem um acento, esse acento já denuncia qual é a sílaba tônica, porque é a sílaba mais forte. Então, ela recebe um acento, dependendo da regra de acentuação, que é o que a gente já viu também. Bom,
Então, aqui é o ar, aqui é o sul. Aqui é o far, aqui é o nec. Aqui é o mar e aqui é o imp. Bom, a gente contornou. Explique por que esses pares de palavras não formam rimas, apesar de terminarem com as mesmas letras. Olha, todas elas terminam em ar. E por que elas não rimam? Né? Porque arrepiar, fotografar e confirmar são palavras oxítonas, ou seja, a última sílaba tônica, a última sílaba é a sílaba tônica, ela que é forte. Açúcar, néctar e ímpar são paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba que é a sílaba tônica. Então, por não coincidir a mesma posição da sílaba tônica, sendo uma a última, a outra a penúltima, elas não conseguem rimar, tá? Então, elas não rimam por essa razão, porque uma é oxítona e a outra é paroxítona. 2. Contorne a sílaba tônica das palavras abaixo. Então, nós também fizemos esse exercício e completamos o quadro aqui, tá? Vou seguir para a gente ir para o próximo assunto. Se tiverem alguma dúvida ainda ou não tiver corrigido, me manda nos comentários que eu passo a resposta. Regras de acentuação. Bom, a pedido da professora, o aluno pesquisou palavras oxítonas no dicionário. Então, temos aqui abaixo palavras oxítonas. E a gente pode perceber o quê? Que nem todas as oxítonas são acentuadas. Então, aqui anzol não é acentuado, computador também não, prata também não, você não, pardal, herói, barril, baú, cipó e sofá. Nessa pesquisa, que palavra apareceu como intrusa e explique por que você chegou a essa conclusão. Opa, eu disse lá no enunciado que a professora pediu para ele procurar palavras oxítonas. Então, tem uma palavrinha aí que não deve ser oxítona. Anzol é oxítona. Computador, oxítona. Prata é oxítona. Você é oxítona. Pardal, oxítona. Herói, oxítona. Barril, oxítona. Baú, oxítona. Cipó, oxítona. E sofá, oxítona. Então, só a palavra prata é a palavra intrusa, porque ela é a única que não é oxítona. Ela é uma paroxítona. A sílaba tônica dela é a penúltima, é o pra. Letra B. Com base na pesquisa do aluno, responda: todas as palavras oxítonas são necessariamente acentuadas? Então, riscando o prata de lá, a gente olha que todas as outras são, nós confirmamos que todas as outras são oxítonas, mas que nem todas são acentuadas. Né? Quais foram acentuadas ali? Herói, baú, cipó e sofá. Então, só essas três aí estão acentuadas. Ah, e baú, 4, né? Bom, pesquise 3 palavras que sigam a regra de acentuação apresentada. Então, guaranás, bonés, forró e neném. Então, aqui a gente tem a formação da regra, tá? Vocês devem ter colocado aqui outros exemplos de palavras oxítonas terminadas em a ou as, em e ou es, em o ou os, ou em ou ens. As oxítonas terminadas em as, e, es, o, os e em são acentuadas. Então, toda palavra oxítona que tiver uma dessas terminações, ela vai ser acentuada, ok? Professora, mas lá em cima, baú está acentuado e baú termina em u. Vou explicar o caso do baú e do herói aqui. Herói é uma palavra que termina com um ditongo, tá? O i a gente quase não escuta. Herói, é tão aberto esse o, por isso ele tem esse acento.
tá? Porque ela terminou em ditongo. E baú, aqui eu tenho um hiato. E o U, lembra que eu já expliquei isso para vocês? Que o U e o O, normalmente eles são tão fraquinhos, o I, o O e o U são tão fraquinhos no encontro vocálico, que eles não são considerados vogais, eles são considerados semivogais. Para vogal, para o U e o I serem considerados vogais, eles têm que ser ou a única sílaba eles têm que ser a única sílaba a única letra na sílaba, a única vogal na sílaba, que é o caso que acontece em baú. Então, como baú, o U, ele fica sozinho, ele é tão forte, por isso ele recebe esse acento, porque ele é um hiato, tá? Porque ele se separa. Se ele não tivesse esse acento, ia ficar bau. E aí seria um ditongo, porque ele ia ter que ficar junto com o A, porque o A era mais forte, tá bom? Então, existe a regra de que todas terminadas em A, E, O, em e ens são acentuadas, mas existem algumas exceções, ditongos abertos e hiatos em que a última sílaba fica uma vogal mais forte, ok? Bom, 3. Leia as palavras paroxítonas a seguir. Então, eu tenho bolo, mesa, túnel, tórax, álbum e escola. Todas as palavras paroxítonas recebem acento? Não. Bom, pesquise uma palavra paroxítona que tenha a mesma terminação de cada paroxítona apresentada no quadro. Então, por aqui a gente já também percebe a regrinha das oxítonas. É só olhar a das paroxítonas, é só olhar a terminação. Terminadas em ão, paroxítona terminada em ão é acentuada. Em N é acentuada. Em U ou US é acentuada. Em I, AN, L e PS. Tá? Então, procurem palavras que tenham essas terminações, né? Acho que a gente já fez essa atividade na sala de aula e a gente já completou, tá? Quem não fez, porque não estava com o livro na época ou fez no caderno, dá uma revisada e passa para cá. Bom, as paroxítonas terminadas em iis, us, ditongo, ans, ãos, uns, ons, l, n, ps, x e r são acentuadas. Leia e analise as palavras abaixo retirada do sumário de um livro sobre fósseis. Libélula, carbonífero, mandíbula, carnívoro, herbívoro e mamíferos. Analisando as sílabas tônicas, como elas são classificadas? Todas elas são proparoxítonas, ou seja, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Com relação à posição do acento, qual semelhança existe entre essas palavras? Olha lá, todas elas recebem acento, ou seja, vem a regra das proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Atividade 1. Escreva o nome de cada uma das imagens a seguir e classifique se se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Preste atenção no emprego do acento gráfico. Então, essa figura aqui é uma bússola. Bússola é uma palavra proparoxítona. Jacaré. Jacaré é uma palavra oxítona. E tênis é uma palavra paroxítona. Aqui é a explicação oral que a gente fez em sala de aula também. Bom, agora o que vocês vão fazer? Tendo revisado o assunto até a página 19, vocês vão fazer agora a leitura do texto 2, que vai falar de um outro dinossauro, o Irritator, que é um carnívoro. Vão ler o texto, que vai até a página 21. Vão responder as questões da atividade escrita, interpretação escrita.
que vai até a página 24, ok? Então, só para a gente retomar aqui, nós vamos falar de verbete de dicionário, que é um texto expositivo, que apresenta informações sobre o assunto em questão, geralmente possui imagens que ilustram o texto e apresentam linguagem mais formal. Então, esse é o gênero textual do texto que a gente vai ler. Então, vocês vão ler o texto e amanhã eu volto para retomar com vocês a leitura do texto, fazer os questionamentos e corrigir os exercícios, ok? Um bom dia a todos, boa aula e qualquer dúvida me perguntem. Um beijão. Tchau, tchau.